Já Estefânia está em pleno desespero e se lamentando para sua tia e diz que tudo que o João Miguel fez com ela não tem perdão, porque ele deixou ela plantada no restaurante por causa da órfã. A Isabela pergunta se o encontro foi casual ou se ele sabia que ela estaria lá. A Estefânia diz que não sabe, mas que o Miguel disse a ela que foi coincidência, mas ela está achando que não. A Isabela então pergunta quem foi que escolheu o lugar. A Estefânia diz que ele pediu para que ela escolhesse e ela disse que no meio do caminho eles decidiriam, mas que no final ele acabou escolhendo e eles foram para um que ele sugeriu. A Isabela diz que então ele sabia que ele iria se encontrar com ela e declara que o João Miguel continua interessado e muito na Malu. E os abraços de hoje vai para Breno Rodrigues e Rosália de Fortaleza. Gosto da Malu, do João Miguel. A Marisa respondeu, a bruxa tem que se ferrar, se referindo a Ofélia. Um grande abraço para Deta Almeida, ela disse que assiste a novela de São Bento, na Paraíba. Um grande abraço para Marilena, disse que assiste a novela de Aracaju. A Raimunda também fez sua presença aqui e deixou seus 2 comentários. Ela disse que a Malu tem que tirar a mágoa do coração e perdoar o João Miguel e expulsar logo a megera da Ofélia para a rua. E um grande abraço também para Norma Santiago, do Rio de Janeiro. Se possível, não esquece de deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube sempre vai notificar você de vídeos novos todos os dias. E não esquece de deixar o seu comentário, ou se preferir, deixe o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, combinado? Logo após a Malu ter acabado de dançar com o Miguel, ela diz que agora chega e ela vai voltar para a mesa dela. E sai e deixa o Miguel sozinho na pista. Quando ele tenta ir ao encontro da Malu, o Eduardo pega em seu braço e diz que é melhor eles irem embora. O Miguel responde que não vai embora. O Eduardo diz que a Estefânia quer ir embora. O Miguel diz que o problema é dela, se ela quiser ir, pode ir embora, porque ele não vai e diz que vai ficar exatamente ali até enquanto a Malu estiver com o Amador. O Eduardo pergunta se ele não acha que já passou de seus limites. O Miguel diz que eles dois, a Malu e o Amador, estão debochando dele e ele não vai permitir isso. O Eduardo pede para ele relaxar porque isso é um joguinho dos dois. O Miguel pede que o Eduardo deixe ele quieto ali porque ele não vai embora. O Eduardo diz que tudo bem e que seja feito como ele quiser. O Eduardo então volta para a mesa e diz que lamenta muito, mas elas vão ter que desculpar o João Miguel porque ele não quer ir embora. A Estefânia, bufando, diz que tudo bem e pergunta se o Eduardo pode acompanhar ela até o táxi. O Eduardo diz que é melhor eles 3 ir pegar o carro dele que ele deixou em seu consultório. Assim, ele leva cada uma delas em suas casas. A Estefânia diz que tudo bem e sai fumegando, mas o Miguel cumpre com sua palavra e fica ali só de zóio na Malu. Já na mesa, o Amador pergunta a Malu o que foi que o Miguel falou. A Malu responde que ele estava morrendo de raiva e que ela zombou dele e ele ficou passado de raiva e muito chateado. Ela pede que o Amador olhe para ele e diz que ele está morrendo de raiva. O Amador não dá muita atenção e oferece um champanhe para a Malu. Ela diz que não quer porque essas coisinhas fazem cosquinha no nariz dela e pergunta se ele não se lembra que da outra vez ela ficou muito mal por causa de um champanhe. O Amador diz a ela que ela tem que se acostumar porque isso é bebida própria de uma estrela. A Malu pergunta se o Amador percebeu que o Eduardo, a Beatriz e a lambisgoia da Estefânia já foram embora e o João Miguel está ali parado feito um poste sem tirar os olhos de cima dela. O Amador diz para ela não ligar para isso, que ela pode deixar ele ficar ali secando ela, que não tem problemas e que inclusive era isso que ela queria.
A Malu diz que morre de medo desse olhar dele e o Amador diz para ela não ligar para isso e desfrutar da noite de sucesso dela. E diz que chegou a hora dela e manda ela aproveitar e tenta brindar com ela. Mas o Miguel sai em fúria atrás de seu amor. A Malu percebe que ele está vindo ao encontro dela e diz ao Amador. Mas o Miguel chega, pega em seus braços e chama ela para ir embora. A Malu diz que não vai e que só sai dali com o Amador. O Miguel diz que não, que ela vai embora é com ele e agora mesmo. Eles ficam se olhando e o Amador fica olhando ao seu redor com muito medo que um escândalo envolva a sua atriz. O Nelson acorda no meio da madrugada e vê que a Elsa ainda não foi dormir. Então ele pergunta se ela não vai dormir agora porque já está muito tarde e pergunta que horas são. A Elsa responde que são 2 horas e já ela vai dormir, porque ela já está quase acabando a lista de compras, mas enfatiza que o dinheiro que ele deu para as compras não vai dar para comprar muitas coisas. O Nelson responde que não pode dar mais dinheiro a ela. A Elsa responde que não está pedindo mais dinheiro a ele, é que ela só fez um comentário, mas não quer aborrecer ele. O Nelson se levanta e diz que acha que às vezes ela reclama demais e ele não pode dar mais dinheiro a ela do que ele já dá, porque ela sabe muito bem que os trabalhos dele são eventuais e é muito difícil conseguir um. A Elsa diz que entende muito bem tudo o que ele diz e que ela tem pensado muito nisso e ela acredita que tem uma solução. Então ela diz que vai pedir ajuda aos pais dela. O Nelson fica calado e pensativo. Já no restaurante, o Miguel continua apertando a Malu, dizendo que ele já disse que ela vai com ele. A Malu, por sua vez, manda ele sair de perto dela, porque senão ela vai armar um escândalo ali mesmo e matar ele de vergonha. O Amador diz que não, que isso não, um escândalo não será bom, porque ela mesmo sabe que um escândalo não é bom para ela. O Miguel debocha deles e diz que não, imagina, um escândalo logo agora com uma estrela que agora está com grande sucesso, o que será que o público dele vai dizer, né? O Miguel puxa ela novamente e diz que vai pagar a conta e eles vão embora dali já. A Malu diz ao Amador que não quer ir embora com o Miguel. O Amador diz que se a Malu não quer ir, ele não pode obrigar ela. O Miguel alerta que ele não se meta aonde não interessa a ele, porque assim ele vai se dar muito mal. A Malu toma a frente e diz que ele não é ninguém para obrigar ela a ir embora com ele e manda ele largar ela, mas o Miguel é firme e diz que já avisou que ela vai embora com ele. Então ele pega a bolsa dela e sai puxando a Malu pelo restaurante. A Malu sai xingando ele e dizendo que ela não quer que ele leve ela para casa. Todo mundo fica olhando e o Amador tenta disfarçar. Já na porta do restaurante, a Malu manda mais uma vez o Miguel largar ela porque ele não tem o direito de fazer isso com ela. O Miguel responde que não e ela não tem vergonha. A Malu diz que é um sujo falando do mal lavado. O Miguel começa a falar um monte de besteira e diz que a Malu não tem vergonha e nem dignidade. E como pode ela andar com o Amador depois de tudo que ele aprontou? A Malu responde que ele também agiu muito mal com ela e ela ainda casou com ele, ao contrário do Amador que leva ela na manha. O Miguel questiona e diz que ele leva tanto ela na manha que fica dançando agarradinho com ela. A Malu começa a surtar e diz que ele é um cínico e um descarado e ela está louca para fazer picadinho dele e com muita vontade de estrangular ele também. Miguel diz que ele também está com muita vontade de estrangular ela e puxa ela para eles ir embora. Já na casa da Estefânia, ela chega em casa muito frustrada e começa a tirar toda a decoração que ela colocou para sair com o Miguel. E muito revoltada, ela quase se rasga. A Isabela chega e pergunta o que foi que aconteceu agora com ela. A Estefânia diz muito revoltada que o João Miguel humilhou ela e debochou dela e grita feito uma louca que odeia ele e que isso ela nunca vai perdoar ele. A Isabela fica olhando muito assustada para a Estefânia, que chora muito. Já no estacionamento, a Malu ainda brigando com o João Miguel, ela diz que ele está sequestrando ela, mas ele continua dando os seus puxões nela.
A Malu ainda diz que vai começar a gritar feito uma louca para que, se passar um carro da polícia, eles parem e ela diga que o Miguel está levando ela à força para que eles levem ele para uma prisão. O Miguel diz que ela pode gritar o quanto que ela quiser e quando eles pararem, ele vai falar que ela é a esposa dele, para assim eles obrigarem ela a acompanhar ele, porque as mulheres devem acompanhar os seus maridos nas coisas boas e nas coisas ruins, e pergunta se ela se lembra disso. A Malu diz que se lembra sim, que isso foi lá no dia do casamento, mas que na verdade ela não sabia quem era ele, porque ele enganou ela bem direitinho com essa carinha de santo que ele tem. O Miguel diz que também se enganou com ela e muito. A Malu diz que ela sempre foi assim e que não anda por aí com carinha de hipócrita como a dele. O Miguel responde que se tivesse conhecido ela melhor, ele não teria se casado com ela. A Malu chama ele de imundo e pergunta por que ele virou a sombra dela. O Miguel diz que não virou a sombra dela e ela nem sabe o que está falando. A Malu diz: "Olha só isso, cara. Você apareceu agora há pouco ali no restaurante e eu cheguei primeiro com o Amador." Miguel diz que isso foi uma mera coincidência. E será que ela imaginava que ele ia saber que ela estava com aquele sujeito, e afirma que isso foi apenas uma coincidência. A Malu diz que só saiu com ele porque agora ela é uma artista famosa e ela deve isso ao público dela. O Miguel diz que tudo bem, mas ele só não quer o sobrenome dele com ela porque ela é danada e por isso que ele vai se divorciar dela o mais rápido possível. A Malu diz que é para ele dar logo mesmo porque ela não está pedindo nenhuma esmola. O Miguel diz que sim e que em breve ela será muito feliz. A Malu diz que vai dizer uma coisa a ele, que é para ele não ficar correndo atrás dela e lhe perseguindo igual um bobão. O Miguel diz para ela não se preocupar porque ele vai dedicar o tempo dele a outras pessoas. A Malu diz que isso é claro que vai ser com a safadona da Estefânia. O Miguel responde que quem quer que seja, isso não interessa a ela. A Malu diz que se ele não quer que ela ande com ninguém, então ele também não vai andar. O Miguel diz que isso é muito diferente. A Malu fala que não tem nada de diferente. O Miguel diz que tem sim. A Malu responde que pode ser diferente para ele, mas que para ela não é. Então o Miguel grita, dizendo que chega. Já Estefânia está em pleno desespero e se lamentando para sua tia e diz que tudo que o João Miguel fez com ela não tem perdão, porque ele deixou ela plantada no restaurante por causa da órfã. A Isabela pergunta se o encontro foi casual ou se ele sabia que ela estaria lá. A Estefânia diz que não sabe, mas que o Miguel disse a ela que foi coincidência, mas ela está achando que não. A Isabela então pergunta quem foi que escolheu o lugar. A Estefânia diz que ele pediu para que ela escolhesse e ela disse que no meio do caminho eles decidiriam, mas que no final ele acabou escolhendo e eles foram para um que ele sugeriu. A Isabela diz que então ele sabia que ele iria se encontrar com ela. A Estefânia diz que na verdade não sabe, mas que se realmente foi por isso, o que foi que ele ganhou? Só desgosto e mais nada. A Isabela envenena mais ainda e diz que não, é que ele acabou realmente saindo com ela e ela mesmo disse que o João Miguel se irritou porque a Malu estava com aquele sujeito. A Estefânia diz que ela precisava ver que o João Miguel estava uma fera. A Isabela diz que é tudo mentira quando ele diz que não se importa com a órfã, ainda mesmo que esteja divorciado dela, e declara que o João Miguel continua interessado e muito na Malu. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não esquece de deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações. E também clica nesse vídeo que está aparecendo aí para você. É mais uma novidade que virá nos próximos capítulos da novela Cuidado com o Anjo. Desde já, meu muito obrigado e até a próxima.